Um crime típico do século XXI tem provocado tensões e enormes prejuízos no mundo todo. Vamos acompanhar a reportagem de David Tarso. Não tem violência, o crime é silencioso, mas as consequências dos ataques de hackers são graves e deixam sequelas às empresas. Alexandre Vasconcelos, diretor do Security Design Lab SDL, laboratório francês com atuação no Brasil, compilou dados internacionais que mostram que o impacto dos ataques é 62% maior nas empresas com baixa maturidade em cibersegurança. Ainda existem bastante vulnerabilidades, as empresas estão vulneráveis, existe uma imaturidade em relação à cibersegurança e as empresas estão começando a se situar e entender a necessidade de tratar a cibersegurança como um assunto mais sério. Está saindo da área técnica, conselhos, presidentes, eles estão passando a ser responsabilizados nessas situações de vazamento de dados, vulnerabilidades. Então, o assunto está subindo, né? E depois de sofrerem com as invasões, as empresas perdem, em média, 7,5% do seu valor no mercado de ações. E apenas 30% se recuperam bem um ano depois do acontecido. E na tentativa de resgatar as informações para que elas não sejam vazadas, os hackers pedem dinheiro e fazem chantagens. Um dos principais segmentos que tem sofrido com essa situação é o da saúde. Vitor Ferreira é presidente da Associação Brasileira dos CEOs de Saúde e explica por que o foco tem sido este setor. Infelizmente, a área da saúde está no topo da lista, né? Por algumas questões. Questão de maturidade, a questão da dificuldade em fechar todas as portas, né? Sempre tem alguma vulnerabilidade e pelo próprio nível de constrangimento que o dado de saúde pode provocar na vida da pessoa, facilitando aí, né, o pedido de resgate, facilitando as chantagens que acompanham sempre esse tipo de situação. A gente teve a notícia de um primeiro hospital lá em Illinois que fechou e atribuiu o fechamento a uma invasão. A própria Hopkins falou de uma invasão que aconteceu semana passada e veja, são instituições que estão num ambiente onde o incremento tecnológico é muito mais fácil do que, por exemplo, no Brasil. Flávia Brito é especialista em cibersegurança. Ela afirma que investir em mecanismos de proteção é estratégico e fundamental. Basta avaliar quanto vale um dia de trabalho da empresa, o quão seria prejudicial o vazamento de informações dela. Quem vai confiar numa empresa que é atacada? Né? Como é que você vai conceder os seus dados para uma empresa que não cuida do que você tem mais precioso, que é o seu nome, que são os seus dados pessoais? É essa consciência que o empresário precisa. Seja ele aqui, que você falou, da startup, ou seja de uma grande companhia. As corporações, elas precisam entender que cibersegurança é estratégia de negócio. Ainda de acordo com a especialista, os empresários precisam ter a consciência que cibersegurança é investimento e não custo. Esse é um ponto importante, né? Cibersegurança é investimento e não custo, e para o cliente, essa percepção também precisa ficar clara. O que a gente percebe em conversas com especialistas, recebi recentemente no Sociedade Digital um especialista sobre o tema, que dizia que para as grandes empresas, essa noção que é descrita pelo David na reportagem, de que do conselho até os postos mais baixos na hierarquia da empresa, a noção de segurança já está bastante incutida. Agora, nas empresas menores, nas pequenas e médias empresas, essa condição ainda não chegou. Isso se dá por quê? Porque muitas vezes eles compram soluções, plataformas de terceiros, não é? Fornecedores de soluções tecnológicas e entendem o seguinte: poxa, eu já estou contratando essa plataforma para fazer a gestão aqui do meu estoque, já estou contratando essa plataforma para fazer pagamentos. Esses meus fornecedores já são responsáveis por garantir a segurança. E esse é um erro. A segurança precisa estar dentro da organização. E só assim é que as empresas vão começar a diminuir os riscos e prejuízos, sobretudo. Muito porque como o David diz na reportagem, algo que acontece silenciosamente, deixa-se para lá. E aí a gente só vai trabalhar a noção de segurança depois que o prejuízo já está colocado. Isso precisa ser invertido. Primeiro, porque é prejuízo para a empresa. Segundo, porque é prejuízo para o consumidor. E, em alguma medida,
todo mundo acaba perdendo. Só quem ganha com isso são os cybercriminosos. E aí a gente precisa começar a trabalhar a noção de segurança, assim como a gente trabalha outras ideias dentro do mercado corporativo. A gente fala sobre gestão, a gente fala sobre processos ágeis, a gente precisa falar sobre segurança. Segurança tem que estar dentro da cultura da organização para que o cliente também se sinta protegido lá na ponta.